Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite. Meu Deus, eu peço que o Teu Espírito, meu Pai, abra o entendimento de cada um que está aqui, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Nesse momento te damos total liberdade, meu Pai, para que o Senhor possa agir em nosso meio. E no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, seja conosco, meu Pai. Usa, meu Pai, a minha vida, meu Pai, da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? O tema dessa mensagem hoje é reconhecendo a intimidade com Deus. Estamos no mês que estamos fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que vivemos durante o ano. E com isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6. Colossenses 2:6. Amém? Amém. A palavra diz assim, eu vou ler numa tradução da linguagem de hoje. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Intimidade. A intimidade, como eu disse numa das minhas últimas vezes que eu tinha subido aqui para pregar sobre esse tema, a intimidade é algo que nós vemos todos os dias, com nossas amizades, com os nossos relacionamentos familiares. E a intimidade é algo que está em constante movimento na vida do ser humano. Eu posso dizer isso porque os casados também podem dizer isso com total liberdade, o quão importante é a intimidade. E nisso há uma frase que eu sempre ouvi, que eu tenho que conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. O que o apóstolo aqui ele está dizendo é o seguinte, já que vocês aceitaram a Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Ou seja, Ele está falando, o aceitar é um passo, só que não é o suficiente. Vocês têm que viver unido com Ele, ou seja, ter um relacionamento com Ele, ter uma intimidade com Ele, ter uma proximidade dEle. A Bíblia nos fala que Deus, todos os dias, lá em Gênesis, visitava Adão no final da tarde. E eu acho muito engraçado, porque todos os dias, ele visitava Adão. Ou seja, não era uma vez por semana, não era uma vez por ano, não, era todos os dias ele visitava Adão. E isso me chama muita atenção, porque os benefícios da intimidade com Deus são muito grandes. Isso requer obediência. Automaticamente, quando você está fazendo um ato de intimidade com Deus, você está praticando a obediência dentro do reino de Deus. Uma das coisas aqui que eu quero ressaltar é o que diz em Mateus 22:37. Abre a sua Bíblia lá comigo. Mateus, no capítulo 22, no versículo 37.
Vamos começar do 34 para entender melhor. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer, os saduceus reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, vai vendo, era um doutor da lei. Ele conhecia, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E logo mais ele fala: este é o primeiro e grande mandamento. Não é só o primeiro mandamento, é o grande mandamento também. A importância do relacionamento com Deus. A importância de nós termos uma intimidade com Deus. E isso vai requerer de nós tempo, deixar coisas que para nós são muito prazerosas, deixar, como se diz, a comodidade de lado. E aí entra num ponto muito específico, que é o tal da nossa sair da zona de conforto, a intimidade com Deus. A intimidade. Eu uso muito o exemplo de quando o cara está muito apaixonado por uma menina, porque às vezes ele deixa o conforto dele da casa dele para atravessar a cidade para ver a menina. O que um cara apaixonado não faz? E nós com Deus? E nós com o Espírito Santo? O que nós temos feito que tem tirado aquilo que nos dá um certo conforto para nós realizarmos uma intimidade profunda com Deus? Sabe, o salmista ele fala assim: crie-me, ó Deus, um coração puro. Eu lembro desde pequeno, eu estava ouvindo aquela música que nós cantamos muito: crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. E logo mais aquela música sempre falava: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Como? Através da intimidade com o Senhor. É aí que Ele vai mostrar para você onde estão as suas imperfeições, onde você é totalmente dependente dEle, onde eu sou totalmente dependente dEle. Quando eu tenho intimidade com Deus, é como se eu estivesse olhando para um espelho. E nesse espelho, Ele me mostrasse eu interiormente. E ali eu vejo onde estão os meus defeitos, onde o Senhor quer que eu melhore. O que você tem falado para Deus? O que eu tenho falado para Deus? E isso eu entro num ponto muito importante. Às vezes eu posso dar mais valor em falar certas coisas primeiramente para pessoas do que para Deus. É muito importante a gente obedecer hierarquias, a gente obedecer pessoas que estão muitas das vezes cuidando de nós. Só que o que está sempre comigo quando eu preciso é a presença do Espírito Santo nos momentos mais difíceis da minha vida. Porque muitas das vezes aquela pessoa que tem uma hierarquia, que cuida de você, ela não vai poder cuidar de você como o Espírito Santo ele cuida de você. Veja bem isso. Eu tenho falado primeiramente as coisas para os meus líderes ou para Deus. Apesar que Ele vê tudo, Ele sabe de tudo primeiro. Mas Ele como pai, Ele espera uma atitude de mim. De eu como filho, falar: pai, está acontecendo isso. Pai, está acontecendo aquilo. Pai, o desejo do meu coração é esse. Eu sei que o Senhor já sabe, pai, mas é com o Senhor que eu quero falar primeiro. Antes de qualquer pessoa saber, pai,
através da minha boca, é para o Senhor que eu quero falar primeiro. Pai, eu quero mudar. Pai, eu tenho um sonho de conquistar isso, de conquistar aquilo. Contamos várias coisas para as pessoas, vários sonhos para as pessoas, e o que nós falamos para Deus? Ou só lembramos de Deus quando as coisas apertam? Quando, como se diz, as dificuldades nos afogam. E isso eu tomo primeiramente para mim. Eu tenho que ser como Moisés era, amigo de Deus. Eu tenho que ser amigo de Deus. Deus tem que me ver como um amigo. Eu quero que Deus ele confie totalmente em mim. Eu quero que ele olhe para mim e ele fale: eu confio nesse cara. Jesus, você pode ter certeza de uma coisa, ele confiava em Pedro. Mesmo sabendo que Pedro falhava, ele confiava em Pedro. Por quê? Porque ele sabia do seguinte: esse cara é meu amigo. Esse cara, apesar dos erros dele, ele está sempre se esforçando para melhorar. Só que o ser amigo de Deus é muito mais do que a gente pensa. A Bíblia diz que Jesus chegou numa cidade chamada Nazaré ali. E ali Jesus ele passou a infância dele, foi onde ele cresceu. Abre sua Bíblia lá comigo em Marcos. Marcos, no capítulo 6. Marcos 6. Vamos começar aqui do versículo 1. Começa dizendo assim: e partindo dali. Todos acharam? E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E o 5 fala assim, e não podia ali fazer obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E o 6 fala uma coisa aqui que, se você for ver, machuca demais. E estava admirado com a incredulidade deles. O perigo da minha familiaridade. Eu não quero ser familiar com Jesus, porque eu sei do seguinte: o meu Deus, ele é um Deus de coisas novas. Jesus cresceu ali naquela aldeia, todo mundo conhecia ele. Eu quero ser tão íntimo dele, de saber do seguinte: poxa, eu sei que o que ele me prometeu há 1 ano atrás, há meses atrás, hoje das vezes já não tem mais validade. Por quê? Porque ele é um Deus de coisas novas. Ele está sempre me prometendo coisas novas. Ele pode olhar para mim e falar: filho, é o seguinte, apaga isso daí que eu te dei lá atrás. Entenda do seguinte: eu sou um Deus de coisas novas, filho. Eu sou um Deus que tem coisas novas para você. Sempre Deus está sendo um Deus de coisas novas, apesar de ser um Deus que está lidando com o ser humano há 4, 6 mil anos, seja o tanto de anos que for. Só que Ele está sendo sempre um Deus que está prometendo coisas novas para os seus filhos.
Um Deus que está sempre renovando as suas promessas com os seus filhos. E será que eu tenho aceitado essas promessas? Como que eu tenho recebido essas promessas? De que maneira que eu tenho buscado essas promessas? Porque eu sei o seguinte, eu só vou conseguir saber dessas promessas a partir da minha intimidade com Ele, a partir da minha intimidade com Deus, a partir do meu secreto com Deus. E estava admirado da incredulidade deles. Você tem noção? Jesus, ele estava admirado. O próprio Filho de Deus, ele estava admirado da incredulidade, como se diz, entre aspas, daquela galera. Jesus, eu acho que ele olhou assim e falou: esses caras estão de brincadeira. Eu acho que Jesus olhou assim e falou: mas a notícia sempre boa é que Deus é um Deus de coisas novas. Sempre vai ter essa boa notícia. Deus é um Deus de coisas novas. Abre sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 12:3. Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Vamos lá. Começar do 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Esse homem aqui, ele experimentou realmente o que era um Deus de coisas novas. Um homem que, apesar da idade em que ele tinha, Deus provou para ele do seguinte: filho, apesar de tudo que você já passou, eu continuo fazendo coisas novas na sua vida. Quando Deus fala assim para ele: ó, sai da tua terra, da tua parentela. Eu vejo como que se a visão de Abraão tivesse limitado só naquilo ali que ele estava vendo. E muitas das vezes a nossa visão, ela se torna tão limitada a ponto de que não sabemos o tamanho das promessas que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus fala assim que ia tornar Abrão pai de multidões, o que ele fala para Abraão? Para Abraão: olha para as estrelas do céu. Aí Abraão, ele consegue reconhecer do seguinte: meu Deus, a promessa que Deus tem para minha vida é infinita. Enquanto eu viver dentro da minha parentela, dentro da minha casa, eu não vou saber o tamanho da promessa de Deus para mim. Mesma coisa na vida de Moisés. Um homem que matou um egípcio, um homem que fugiu. Deus foi começar a usar a vida desse homem com mais ou menos 80 anos de idade, cara. Me fala que expectativa tem um homem de 80 anos de idade. O cara já está, me desculpa ser sincero dessa maneira, mas uma pessoa com 80 anos de idade, ela só está esperando a trombeta tocar, filho. De falar: é o seguinte, Senhor, já estou aqui sentado na cama, me leva.
80 anos de idade, para guiar mais ou menos 2 milhões de pessoas. E eu que sou um homem de 24 anos de idade, muitas das vezes eu me limito às coisas. Se Deus usou um homem de 80 anos de idade, imagina eu que sou um cara de 24 anos de idade. Imagina esses meninos de 13, 14 anos de idade. Só que onde que está a minha limitação? Está naquilo que eu enxergo. Porque o meu Deus é um Deus de coisas novas. Ele abre a sua visão a partir do momento que você começa a ter intimidade com Ele. Moisés tinha 80 anos de idade, cara. Moisés tinha 80 anos, não são 80 dias, não. Não é 80 meses, não, são 80 anos. Você entendeu? Você consegue compreender um pouquinho, pelo menos 1% do tamanho do Deus que a gente serve? Do tamanho do Deus que eu sirvo? Mateus, você não sabe da minha situação, você não sabe como que a minha família se encontra. Você pode ter certeza do seguinte, a situação de Moisés era pior, cara. A situação do cara era pior. Vai ver a história dele. Um cara que por circunstâncias adversas, a mãe teve que, desculpa entre aspas aqui falar, abandonar. Foi adotado. E quando reconheceu qual que era a sua verdadeira pátria, eu não sei como que aquele cara não surtou. Olha a história desse cara. Vendo o povo da sua própria pátria sendo escravizado. E ali um dia que ele vê o egípcio maltratando um dos seus, ele vai lá e mata o egípcio. E ali ele tem que fugir. Depois o cara fica 40 anos cuidando de ovelha, 40 anos num pasto. 40 anos. Num pasto, cara. Sabe, ele não tinha uma visão mais ampla, ele só via aquele pasto só. Eu imagino 40 anos, cara. Aquele cara, às vezes ele olhava para o céu e ele falava, meu Deus, quantas noites que aquele cara às vezes não olhava para o céu e falava, meu Deus, eu acho que chegou no 39 anos e ele falava, meu Deus, vai dar 40 anos e eu estou aqui nesse pasto. Eu estou aqui sentado aqui nesse pasto aqui cuidando dessas ovelhas, aquela ovelha desobediente que às vezes foge, eu tenho que ir atrás. E eu creio que Deus falava, filho, espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí, porque eu vou cumprir na sua vida aquilo que diz lá em Jeremias 29, 10. Vamos ler comigo lá? Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10. Vamos começar do 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Veja bem, aqui ele está falando de 70 anos, mas até agora eu estava falando de Moisés, que ficou 80 anos esperando às vezes uma resposta de Deus. 80 anos, cara, acrescenta mais 10 anos aí. Vamos lá no versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha bem o que ele fala na última parte desse versículo. Para vos dar o fim que esperais. Irmão, é promessas ilimitadas. Versículo 12. Então, aqui já está o segredo. O segredo para você alcançar, você não só ouvir, mas para você alcançar, você viver
as promessas. Não basta você só ouvir, você tem que viver. Versículo 12: então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O que nós lemos lá em Mateus 22, 37? Vocês lembram? Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus. Você está vendo? É uma entrega completa. É uma entrega total. Senhor, eu me entrego. A minha vida é totalmente sua. Faz o que o Senhor quiser. A importância da obediência. Quando você se torna, me desculpa, eu falo aqui a gente sabe, só que quando você se torna um escravo do amor de Deus, cara, e no bom sentido, porque pro resto da minha vida eu quero ser escravo desse amor. No versículo 14: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Quando Jeremias ele foi entregar essa mensagem aqui, vai ver a situação em que esse povo se encontrava, cara. Esse povo se encontrava numa situação feia. Mas Deus, ele é um Deus de coisas novas. Eu sirvo um Deus de coisas novas. Você serve um Deus de coisas novas. Se você está desanimado, se você está limitado, se eu estou limitado, se eu estou desanimado, é porque realmente eu preciso conhecer melhor o Deus que eu sirvo. Eu preciso ir muito mais além, buscar uma intimidade tão profunda, como eu falei, a ponto de ser reconhecido como um amigo de Deus. Como amigo de Deus. É engraçado, passamos tantos anos dentro de uma igreja, dentro de um círculo de irmãos. Às vezes podemos ver Deus fazendo tantas coisas do nosso lado, com o irmão do nosso lado, até muitas das vezes na nossa vida. Só que mesmo assim, a nossa visão continua limitada. A minha visão pode continuar limitada. Às vezes por frustrações em que eu busquei e não que Deus tinha para mim. O caminho que Deus ele tem para mim e para você é bem diferente daquilo que você tem planejado, que eu tenho planejado. O caminho que Deus tinha para Saul era bem diferente daquilo que ele planejou depois. Ele tinha tudo para dar certo nas mãos dele. Tudo. Tudo. A Bíblia diz que o povo queria um rei. E ali o Saul teve a graça de ser reconhecido como o primeiro rei ali de Israel. Mas aí vem cá, aquele que era reconhecido como o menor da sua casa, Deus colocou numa posição de honra. Você, eu, pode ser reconhecido como menor da nossa casa, mas e aí? O que vamos fazer com a promessa de Deus quando chegar em nossas mãos? Quando chegar nas minhas mãos? Eu não quero jogar fora aquilo que Deus tem para mim. Não deixa passar aquilo que Deus tem para você. Deus foi misericordioso na vida de Moisés. A graça de Deus foi tão grande na vida de Moisés, cara.
Porque certamente ele ouviu a história daquele povo que estava escravizado, ele ouviu, ele sabia. Esquece as frustrações, esquece, cara, esquece. Esquece tudo que você já viveu até hoje, esquece. Decida hoje falar para Deus o seguinte: Senhor, eu esqueço tudo aquilo do passado, eu quero receber o novo do Senhor hoje para mim. Através da intimidade que eu quero ter com o Senhor, me dá o novo do Senhor hoje, Pai. Tem promessas na nossa vida, cara. Entende o seguinte, como eu disse aqui, já está com a validade estourada. Deus está falando: filho, eu tenho coisa nova, esquece. Presta atenção, Isaías 43:15, vamos lá, para encerrar. Isaías no capítulo 43, no versículo 15. Eu quero que hoje você comece a olhar para a sua vida e falar: Deus, eu estou há tantos anos dentro de uma igreja, estou há tantos anos, Pai, dentro de um círculo aqui de amigos. Será que eu tenho olhado mais para o Senhor ou para as pessoas? Eu tenho me focado mais no Senhor ou nas pessoas? E isso parte de mim também. O que eu tenho me concentrado mais? Porque das vezes a gente não consegue enxergar a visão que Deus nos quer dar, aonde Deus quer nos levar, porque ficamos olhando para as coisas banais, cara. Mas hoje é uma oportunidade nova de você sair daqui mudado, diferenciado, de você sair daqui renovado. Abraça hoje essa palavra, cara. Abraça hoje essa palavra. Não sai daqui da mesma maneira que você chegou. Sai daqui totalmente diferente. Sai daqui totalmente... Cara, sai com uma decisão. Senhor, eu quero receber tuas promessas, Pai. Começa a fazer algo, cara, para mudar isso daí. Tudo depende primeiramente de uma atitude minha. Tudo depende de uma atitude sua. Vai doer, vai requerer tempo seu, vai. Só que o final a gente já sabe, cara. Começa fazendo alguma coisa. Não espera que Deus ele vai sair de lá do trono dele e vai descer aqui e vai mover o tabuleiro para você. Jamais, filho. Jamais. Das vezes Deus até falou para você: filho, você tá com a bola, chuta pro gol. O gol tá até sem goleiro, tá na hora de você chutar pro gol, filho, faz o gol. Mas depende de nós, depende de mim, depende de você. Deus quer, mas e aí, o que eu tenho feito? Qual que é o primeiro passo que eu tenho dado para me posicionar? O que depende de nós é um posicionamento. É isso que depende de nós. O que depende de mim é um posicionamento. Sabe, para Deus me dar, meu irmão, me fala. É como a palavra diz: que pai que não quer o bem para o seu filho? Que pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Imagina Deus, cara, para mim e para você. Imagina o próprio Deus para mim e para você. Mas basta um posicionamento meu. Basta eu sair, cara, sabe, desse quadrado, desse cubo, e falar: Senhor, abre minha visão, abre minha mente, me leva a lugares que eu nunca imaginei. Eu aceito que o Senhor toma totalmente controle da minha vida, através da minha intimidade com o Senhor. Isso vai demonstrar o quão eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida. O Senhor pode te levar a lugares que você nunca imaginou, você sabia disso? Ele pode te colocar em lugares que você nunca imaginou, cara. Deus pode usar a sua vida para ser bênção na vida dos outros, como você nunca imaginou. Tem pessoas lá fora que elas só... Veja bem isso que eu vou falar para você. Tem pessoas lá fora que só vão conhecer a Jesus através da sua boca, mas Deus está esperando o posicionamento seu. Aprendemos ontem no culto Ruach. A vontade de Deus era que Jonas fosse para Nínive, cara. Mas aí, qual foi o posicionamento dele? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, mas eu não quero passar por isso. Eu não quero ir para a boca de um peixe e ficar 3 dias, jamais. Eu quero aceitar, eu quero ser obediente. Eu não quero pela dor não, cara. Hoje você tem a oportunidade de ir pelo amor, de ir pela obediência.
Isaías 43, 15, diz assim: eu sou o Senhor, vosso santo, Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos como um pavio apagado. Aí no 18, quando eu falei para você aqui de promessas que às vezes já estão validadas demais na nossa vida, e que Deus é um Deus de coisas novas, no 18 ele explica bem isso. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Oh, Deus está fazendo uma coisa nova. Será que eu e você tem visto isso? Será que eu e você tem observado isso? Logo a conhecereis. Porventura não a percebeis? Se ele está falando assim, ó, porventura não a percebeis, é porque ele está dizendo o seguinte: ó, já está feito já, mas vocês não estão percebendo? Já está realizado. Vocês não estão vendo? Por quê? Porque a visão muitas das vezes está limitada. A minha visão está limitada. Eu não quero ter essa visão limitada. Eu quero estar percebendo o que Deus está fazendo. Senhor, aquilo que o Senhor estiver fazendo, me coloca. Senhor, se for para me lavar um banheiro, só que ali, perto de onde que eu estiver lavando o banheiro, tiver um avivamento, me coloca, Senhor. Eu quero estar participando daquilo que Deus está fazendo. E ele diz mais: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes, porque porém água no deserto. Isso daqui Deus está falando, pode estar tudo seco, está sem nenhuma expectativa. Você está olhando para o lado, parece que o negócio não está andando. Mas o Senhor está falando, eu vou mudar essa situação. Ou seja, já está mudada essa situação, você não está vendo. Hoje eu estou colocando água. Hoje eu estou pondo água nesse deserto. E ele fala mais: porque porém águas no deserto, pode subir o pessoal, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu leito. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Olha o que Deus está falando no 21. A esse povo que eu formei para mim. Deus está falando o seguinte: ó, vocês são obras minhas, vocês são criaturas minhas. Para terminar, em Tiago, abre lá comigo. Tiago, no capítulo 1, no versículo 18. Olha aqui, só para relembrar o que a gente acabou de ler. A esse povo que formei para mim. Aí lá em Tiago 1,18 diz assim, ó: pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Você tem noção disso? Eu sou escolhido, você é escolhido. Deus, Ele que está uma intimidade com você. Deus, Ele que está um relacionamento com você. Deus, Ele quer tirar a limitação da sua visão hoje. Ele quer colocar na sua visão hoje um lugar amplo. Ele quer ampliar a sua visão. Ele quer ampliar o seu entendimento. Fala do seguinte, ó: pode estar deserto, filho, você não pode estar vendo nada, só que hoje eu estou colocando água nesse deserto. Eu estou florescendo esse deserto.
Não olha para as dificuldades, não olha para as circunstâncias não, cara. Se firme na palavra de Deus. Uma das chaves muito importantes, cara. Começa a declarar as promessas de Deus para sua vida todos os dias. Se for preciso, cola até um papel, cara, na sua geladeira, no painel do seu carro. Começa a declarar aquilo que Deus ele tem prometido para você. Começa a declarar, porque a Bíblia diz que nossas palavras têm poder. Se tem poder, vem cá, eu posso tornar realidade aquilo que Deus me prometeu. Começa a declarar aquilo que Deus tem te dado. Pode ainda não ter se cumprido. Só que como o próprio Senhor Jesus disse, se eu disser esse monte, sabe, a palavra ela foi lançada. A palavra, quando ela vai sendo lançada, é como uma bomba atômica, não tem como. Vai se cumprir, porque não foi qualquer um que prometeu, foi Deus que me prometeu. Levante-se do seu lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, nesse momento, meu Pai, amplia, meu Pai, as nossas visões, meu Pai. Amplia, meu Pai, o entendimento, meu Pai. Amplia, meu Pai, aquilo que eu tenho enxergado, meu Pai, e me tira do cubo, meu Deus. Espírito Santo, eu sei que eu não posso estar vendo nada agora, meu Pai, só que como diz a Tua palavra, já está feito, meu Pai. Já está feito, meu Pai, porque a Tua palavra diz, meu Pai, porventura vocês não estão vendo. Senhor Jesus, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, a ponto, meu Pai, de que, meu Pai, as Tuas promessas, meu Pai, a cada dia vai se renovando, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor fez nesse ano, meu Pai. Como diz, meu Pai, como disse a palavra, meu Pai, na oferta, meu Pai, Ebenezer, meu Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ser reconhecido como um amigo do Senhor, Pai. Eu quero que todos os dias, meu Pai, eu escuto aquela mesma voz que Adão ouvia ali no jardim do Éden, meu Pai. Eu quero ouvir todos os dias, meu Pai, aquela voz que soava pelo jardim, meu Pai, em busca, meu Pai, do relacionamento com Adão, meu Pai. E hoje, meu Pai, o Adão, meu Pai, um Adão, meu Pai, só que com nova criatura sou eu, meu Pai. É esse homem, essa mulher que está aqui nessa noite, meu Pai. Buscamos do Senhor, meu Pai, uma intimidade, meu Pai, onde, meu Pai, vamos ampliar nossa visão. Espírito Santo, amplia minha visão, meu Pai. Tira de mim, meu Pai, meu Pai, o comodismo, meu Pai. Me perdoa, meu Pai, por estar, meu Pai, às vezes tantos anos, meu Pai, dentro de um lugar, meu Pai, e não estar enxergando as Tuas promessas, meu Pai. Me perdoa, meu Pai, por estar olhando, meu Pai, mais a seca do que aquilo que o Senhor já está fazendo, meu Pai, do que a água que o Senhor já colocou, meu Pai, no deserto. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Jesus. Nos ensina, meu Pai, a ter essa intimidade, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a ser chamado de amigos do Senhor. Amigos do Senhor, meu Pai. Amigos do Senhor. Meu Pai, tira a incredulidade, meu Pai. Tira a incredulidade, meu Pai. O que faz eu perder, meu Pai, a visão do Senhor, meu Pai, é a mesma incredulidade, meu Pai, que fez com que aquele povo de Nazaré, meu Pai, não vivesse realmente o que Jesus Cristo tinha para eles, meu Pai. Meu Pai, se tiver incredulidade na minha vida, na vida de alguém nesse lugar, meu Pai, retira, meu Pai. Retira, porque eu não quero impedir, meu Pai, o agir do Senhor. Eu não quero impedir, meu Pai, aquilo que o Senhor está fazendo, meu Deus. Em nome de Jesus. Nossa
Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter, lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. Jesus,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é o Rei da Glória, Pai. Nós te amamos, meu Pai. Buscamos, meu Pai, esse relacionamento. Buscamos essa intimidade com o Senhor, Pai. Meu Pai, que voltamos, meu Pai, agora para as nossas casas. Totalmente, meu Pai, diferentes, meu Pai. Meu Pai, recebendo as novas promessas que o Senhor tem para nós. Recebendo, meu Pai, as novas visões em que o Senhor quer nos dar, meu Pai. Lembrando, meu Pai, da Tua palavra, que o Senhor faz coisas novas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém?